Que é ao vivo com vocês, hoje para falar de um tema muito bacana sobre escrita terapêutica para ajudar a reduzir a ansiedade. Quem é que nunca ficou ansiosa, nunca ficou ansioso, né? E a escrita é uma ferramenta que pode nos ajudar a potencializar aí a nossa energia para reduzir a ansiedade e ter mais qualidade de vida. Então, a live de hoje é para a gente falar então como que a escrita terapêutica pode ajudar a reduzir a ansiedade. Essa live vai ser muito especial com uma convidada super especial, a psicóloga Romilda, que tô vendo que já tá aqui ao vivo com a gente. Vou chamá-la aqui para participar desse bate-papo com a gente. Mas primeiro eu quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Então, quem estiver ao vivo, tô vendo que já tem aqui bastante gente ao vivo. Comenta, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo, se a conexão tá boa, pra gente dar sequência aqui no nosso bate-papo. Por favor, me sinalizem se tá tudo bem com a conexão. Por favor. A Márcia tá dizendo que sim. Ai, obrigada, pessoal, obrigada, que bom. Então, eu vou chamar aqui a Romilda. A Romilda, ela é aluna da minha terceira turma do curso Palavras que Conectam, um curso de escrita criativa para psicólogos. E a Romilda, ela tem feito um conteúdo aí muito bacana sobre ansiedade, trabalhando aí dentro da psicologia, comunicando sobre esse tema que é tão importante. Afinal de contas, né, a gente vive aí num mundo hoje super acelerado, onde muitas vezes a gente perde a mão aí da ansiedade, não é mesmo? Então, convidei a Romilda, especialista aí no assunto, para falar com a gente e trazer aqui informações importantes para a gente conseguir trazer maior equilíbrio, bem-estar. Então, tô chamando aqui a Romilda. Só um minutinho, pessoal. Vou convidá-la, a nossa convidada especial, para fazer aqui esse bate-papo gostoso. Oi, Romilda, bem-vinda, querida. Boa noite, boa noite. Boa Obrigada, noite. Leia, pelo convite. Gratidão estar aqui agora com você, falando sobre um tema tão gostoso, tão bom. Eu gosto muito de compartilhar esse tema, ansiedade. É a pupila dos meus olhos. Ai, que delícia. Obrigada, Romilda. Eu que agradeço que você tenha aceito aqui o convite e que a gente possa, então, ter uma noite muito especial juntas. E aqui, ó, com essa galera que tá chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todo mundo. Que a gente possa fazer aqui um momento muito especial, né? E trazendo aí pra gente um assunto que é mais do que nunca importante, né, Romilda? Porque a gente está vivendo um momento totalmente atípico na sociedade, né, onde naturalmente estamos todos mais ansiosos. Então, é uma honra ter você aqui para nos ajudar a entender sobre ansiedade, para a gente conseguir alinhar um pouco melhor isso na nossa caminhada. Mas antes, Romilda, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, conta pra gente quem é você, o que você tem feito. Sou psicóloga clínica na abordagem cognitivo-comportamental. Concluí o meu curso em 2010, ou seja, já tem alguns aninhos aí de clínica. Tenho paixão pelo que faço. Estou um pouquinho distante da Leia. Infelizmente, eu ainda não a conheço pessoalmente. A Leia está em São Paulo, né, Leia? E eu estou Isso. aqui em Goiânia. Então, tem alguns quilômetros de distância entre nós. Eu atendo, então, aqui em Goiânia, presencialmente e online. E trabalho principalmente com os transtornos de ansiedade.
Trabalho com pessoas adultas e individual. Então, não trabalho com crianças nem adolescentes. E é um trabalho que me deixa muito feliz. Perceber as melhoras, perceber as transformações na rotina, no dia a dia, e as pessoas conseguirem melhorar e trazer a ansiedade para ser sua amiga, como ela é, e não um transtorno ou um prejuízo. Uhum. Olha só que bacana, né? Porque a ansiedade, né, Romilda, ela faz parte da vida do ser humano, né? Todos nós que somos humanos, né, sentimos ansiedade. Em algum momento ela vai aparecer. E muitas vezes, como você disse, ela é nossa amiga, né? A ansiedade, ela não é só, não tem só o aspecto negativo, né? A gente pode fazer as pazes com a ansiedade, porque ela pode de fato nos ajudar. Eu brinco sempre, pessoal, porque eu sou mais noturna. Quem me conhece, quem tá mais perto de mim, sabe que eu adoro a noite, né? E eu tenho um pouquinho de dificuldade de acordar muito cedo. Então eu sempre brinco que para eu acordar cedo, só a ansiedade que me faz, que me dá uma ajudinha para levantar da cama. Então a ansiedade, ela é motivadora, né? Ela muitas vezes ela nos motiva para ação, né? Para fazer ali as coisas acontecerem, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Romilda, desse aspecto positivo, né, da ansiedade. Como é que a ansiedade pode nos ajudar, né, no movimento da vida? Eu sempre costumo falar que, como você mesmo acabou de falar, a ansiedade é pertinente a todos nós, seres humanos. E ela é um fator de proteção e para nos prepararmos para algo futuro. Por exemplo, Uhum, me convidaram para dar uma palestra semana que vem. Eu tenho a opção de me preparar, preparar o que eu vou falar, verificar o local, para quantas pessoas serão, o tempo, ou deixar a ansiedade, que já não é mais benéfica, tomar conta de mim e falar assim: eu não vou dar conta, eu não consigo, uhum, não é para eu. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo e eu não vou conseguir realizar a atividade a qual eu fui convidada. uhum, Então, a ansiedade é para nos proteger de perigos ou riscos reais, iminentes. Ou seja, se eu quero sair 2 horas da madrugada com alguns pertences valiosos, sozinha, num local escuro que apresenta risco, a ansiedade tem que me falar: opa, uhum, não é legal você fazer isso. Mas se é algo que eu preciso realizar, que não gera um perigo real, iminente, como, por exemplo, a apresentação da palestra que eu falei, ela precisa me auxiliar e me encaminhar para que eu faça, e não me travar. Quando ela me uhum, trava, me paralisa, ela deixou de me gerar um fator de proteção e preparação e está me gerando uma paralisação, um uhum. prejuízo, uma dificuldade em realizar as minhas atividades. Sim. E me faz pensar, né, lembrar que a ansiedade está muito ligada a uma emoção básica que é o medo, né? E o medo, ele é uma emoção protetora, né? Muitas vezes a gente também não quer sentir medo, né? Não, não quero sentir medo, não, não é para mim, medo é ruim. Mas o medo é o que nos protege, né? Como você disse, se eu estou numa situação que me oferece riscos, se eu não tiver medo, né, eu vou acabar fazendo coisas inconsequentes, vou acabar me colocando em situações muitas vezes que não vão ser boas para mim, né? Então imagina se a gente não tivesse nada de medo.
Eu acho que a gente não viveria por muito tempo, né? O ser humano não ia ter uma expectativa de vida grande, porque o medo nos protege, né? Então, desde pequenininho ali, o bebezinho, né, que quando ele tenta fazer alguma coisa, mas cai, né? Machuca o joelhinho. Ele vai ter medo depois, né? De machucar de novo, de sentir dor novamente. Então, o medo que está muito ligado com as questões da ansiedade nos protege, né? Então, a ansiedade tem esse aspecto, né? Que você trouxe de nos mover para a ação, né? De nos colocar em movimento e também de nos proteger. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né, com, como você colocou, com o prejuízo, né? Porque quando passa de um certo limite, né, aí a gente acaba adoecendo. Então, você considera, Romilda, que o que é decisivo ali para a gente saber o que é uma ansiedade normal, esperada, protetiva, para uma ansiedade que passou ali do limite esperado, você acha que é o prejuízo que ela traz na nossa vida, é isso? Sim, é bom e interessante nós percebermos essas diferenças, até mesmo para saber o momento de procurar ajuda profissional. Até os Uhum, sintomas, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os sintomas. Quando ela é benéfica, ela tem os sintomas também, ou seja, às vezes eu sinto aquela borboleta batendo no estômago, às vezes a mão pode ficar gelada, se eu sou branquinha eu posso ruborizar. Então, uhum, existem os sintomas quando é uma ansiedade que eu preciso enfrentar. Mas quando uhum, ela é um transtorno, esses sintomas se tornam mais intensos. E aí uhum, paralisa, como eu falei, em vez de eu sentir a borboletinha batendo, eu sinto às vezes náusea, dor de cabeça, tontura, o coração saindo pela boca, boca uhum, seca, dá branco, como no caso da palestra que eu falei anteriormente, a pessoa uhum, tem o famoso branco. Então, existem vários sintomas que não irão ajudar. Mas a partir do momento que são sintomas amenos da própria ansiedade benéfica, protetora, eu preciso falar para eu mesma, olha, está tudo bem, é uma uhum, palestra, você se preparou, você está pronta. Esse mal-estar do seu corpo é porque está sinalizando algo novo, algo que te tira de uma zona de conforto e que gera um mal-estar, mas não é de alerta, é só uhum, um momento que para você não é tão confortável, mas que está tudo bem. uhum. Sim. É. Então, olha só, né? As emoções têm um impacto muito grande no nosso corpo, né? E na maneira como a gente se relaciona com o mundo e com a gente mesmo, né? Então, como a Romilda colocou, tem sinais, né, que o nosso corpo vai trazer que vão nos dizer, né, se a gente está mais ansiosa, né, se a ansiedade está chegando mais perto, ou se a ansiedade em algum momento, né, ultrapassou aquele limite natural e humano que é esperado que a gente tenha, né? Então, é importante a gente ficar sempre atenta, né, ao nosso corpo, né, ter uma consciência corporal de como o nosso corpo está reagindo, né, ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente faz, né? E muitas vezes a gente não faz isso, a gente coloca no botão do piloto automático, né, Romilda, e vai, né? E a gente não vai dando ouvidos aqueles sintomas que, como você disse, às vezes aparecem, mas eles não estão lá em cima, né? Num nível de urgência. E às vezes a gente deixa com que aquela situação, né, continue até chegar lá em cima para a gente notar, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né, do nosso corpo, do nosso pensamento, das nossas emoções. Exatamente. Esses dias eu até recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim:
tem muito tempo que eu estou tentando me manter forte, tentando não perceber as minhas emoções, os meus sinais, Uhum, mas agora eu não consigo mais. Ou uhum, seja, eu falo, nós precisamos perceber as nossas emoções, os nossos sinais. Nós não precisamos ser fortes 7 dias na semana, 24 horas por dia. uhum, E às vezes nós precisamos e queremos tanto ser Mulher Maravilha, super-homem, todo dia, toda hora. E não dá. uhum, Nós precisamos perceber o momento que às vezes nós precisamos fazer uma pausa, uhum. cuidar de nós. Exatamente. E um momento também de pedir ajuda, né? Então, muitas vezes eu recebo na clínica pessoas que trazem a ansiedade, mas que já estão ali num nível muito extremo, né? Às vezes a gente tem que deixar acontecer o pior, né, para a gente pedir ajuda, né? Então, o quanto mais consciente a gente tiver do nosso corpo, da nossa conexão com o mundo, com as coisas, né, das nossas emoções, do nosso pensamento, melhor vai ser, né, para a gente pedir ajuda sem precisar deixar lá, né, chegar num extremo, né? Você que trabalha bastante com essa temática, Romilda, da ansiedade, tem ajudado aí muitas pessoas, né, nessa retomada. Quando você acha que é o melhor momento para pedir ajuda, para fazer um movimento para cuidar da ansiedade? Quando ela começa a lhe paralisar. Quando rotinas que eu conseguia fazer anteriormente, hoje eu não consigo mais. Ou coisas que eu preciso fazer e não estou conseguindo. Por exemplo, já recebi casos de pessoas que foram promovidas, mas, junto com a promoção, percebeu que teria que falar em público, ou fazer Uhum, reuniões, estar à frente dessas reuniões. E a pessoa falou assim: não, eu quero devolver a minha promoção porque eu não consigo falar em público. Eu não uhum, consigo fazer coisas que antes eu fazia. Então, quando aquilo começa a me causar prejuízo, eu preciso buscar ajuda profissional. E buscar uhum, ajuda profissional não é sinal de fraqueza. Eu brinco, é o contrário. É sinal de coragem, de falar assim: olha, eu preciso trabalhar com os meus medos, eu preciso melhorar o meu jeito de ser e eu preciso entender por que a ansiedade está me gerando transtornos. uhum. Exatamente. Eu sempre brinco também com os meus clientes que terapia, né, não é para quem é fraco, mas terapia é para quem é corajoso, porque é muito difícil, precisa e envolve muita coragem o ato da gente olhar para dentro e da gente enfrentar os nossos fantasmas, os nossos medos, né? E é um processo que pede coragem, mas que ao mesmo tempo, embora seja difícil, é muito libertador, né? E se a gente olhar a palavra coragem, né? O significado da palavra coragem é agir com o coração, né? E é um pouco do que a gente está dizendo, né? De se movimentar, né? Em relação ao que nos faz bem, para o nosso bem-estar, né? De sim fazer as pazes com a ansiedade, permitir que ela apareça naturalmente, humanamente na nossa vida, né? Mas também não deixar ela nos parar, né, Romilda? Porque senão a gente é como a sensação que eu tenho quando eu escuto alguém falar que está muito ansioso, é aquela sensação da gente estar preso, amarrado, né? Então é como se a gente estivesse com correntes que estão nos amarrando. Mas, pessoal, essas correntes estão aqui, né? E nós somos os únicos responsáveis para tomar a decisão de começar a mudar isso, né? Então essas correntes, elas estão ali na nossa mente e a terapia, ela é um caminho para que a gente possa começar a desatar esses nós, né? E trazer mais qualidade de vida para a gente, para que a gente se relacione com o nosso mundo, né? De um jeito muito mais com
com mais propósito, né? Que a nossa vida realmente faça sentido. Porque eu acredito que todo dia é um grande milagre que a gente tem, uma página em branco que a gente tem para fazer a nossa vida valer a pena, né? E quando a gente está nesse nível de ansiedade, muitas vezes a gente não consegue nem perceber a magia que está acontecendo na nossa vida, né? As oportunidades que estão chegando, porque a gente está lá com aquela corrente nos aprisionando, né? Então, esse movimento de coragem, né? É um movimento que nos leva para uma vida com mais propósito. E às vezes as pessoas me dizem assim: ah, mas eu não sou corajosa, porque eu tenho muito medo. E eu sempre digo uma coisa: que quanto maior o nosso medo, maior a nossa coragem também. Que todo medo esconde um movimento de coragem, né? Porque quanto mais medo a gente tem, mais força a gente também pode ter para enfrentar aquela situação, né? E aí me vem o que, para mim, é muito importante quando a gente fala de ansiedade, que é o enfrentamento, né, Romildo? Então, para a gente sair desse movimento que você trouxe, né, da ansiedade que está nos limitando, para um ponto B, a gente precisa enfrentar a situação, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre falo que o medo todos nós temos, mas eu sempre digo que ele está lado a lado com a coragem. Eu falo Uhum. que medo todos nós temos e podemos sentir em algumas situações. Só que em algumas situações ela precisa de estar no máximo, chegar no máximo a 49%. Porque a partir do momento que eu apresento 51% de coragem, eu consigo fazer, eu consigo dar continuidade apesar do medo. Agora, quando o meu medo ele sobrepõe a minha coragem, aí eu já Uhum. paraliso também. Eu não consigo agir. Tá? Parece que nós deixamos umas perguntas passar aqui. Aqui em cima teve até uma pessoa que falou que também era de Goiânia. Fiquei até curiosa para saber quantas pessoas nós temos aqui de Goiânia ou de outros lugares. Quem aí é de Goiânia, coloca eu. Quem é de outros locais, coloca o nome da cidade de onde vocês estão nos assistindo. Deixa eu ver, quem foi que falou que era de Goiânia aqui? Não lembro mais. Mas, enfim, foi uma curiosidade que só para eu saber de onde vocês Uhum. estão nos assistindo. E a pergunta eu vou deixar para a Leia responder quem aplica a escrita terapêutica. Acho que primeiro é contar um pouquinho, né, Leia, do que é uma escrita terapêutica. Uhum. Sim, eu vi que quem fez a pergunta, ela colocou que é educadora, né? Uhum. Então, a escrita, ela é um movimento de arte e ela é um movimento de expressão e comunicação humana. Então, todo mundo pode escrever, né? Tem algumas técnicas que a gente vai falar aqui, que normalmente são técnicas usadas por psicólogos na psicoterapia. Mas a escrita, né, para quem trabalha com educação, né, no caso dessa moça, é uma ferramenta ali de muito potencializadora, né, em vários momentos do aspecto da educação, né? Então todo mundo pode utilizar a escrita, né? E o que é a escrita terapêutica, né? Para a gente começar a introduzir aí o tema e começar a pensar como que a gente pode passar, né, desse ponto A para o ponto B através do enfrentamento, como a gente estava dizendo agora há pouco. E o enfrentamento ele é mudança de hábito, né? É mudança de estilo de vida e é trazer um estilo de vida mais adequado que vai nos trazer mais bem-estar e reduzir a ansiedade. E a escrita, ela é um dos movimentos que a gente pode fazer. Tem várias técnicas que a gente pode usar para reduzir a ansiedade. Depois a Romilda pode até falar de algumas aqui. E a escrita é uma delas. E a escrita terapêutica, ela acontece toda vez
que a gente usa a escrita como uma ferramenta para acessar as nossas emoções, para compreender os nossos pensamentos, para trazer alguma transformação terapêutica para a nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Então, toda vez que a gente escreve e aquela escrita nos transforma de alguma maneira, né? E faz muitas vezes a gente olhar para as nossas emoções, para as nossas crenças, a gente está aí trabalhando com a escrita terapêutica. Ela pode ser uma escrita livre, então, por exemplo, quando eu era adolescente, talvez muitas de vocês aqui faziam o que eu fazia quando era adolescente, de ter diários, né? Então, quando eu era adolescente, eu tinha um monte de diários onde eu escrevia, contava os meus dias, colocava os meus segredos, né? Isso é uma escrita terapêutica, mesmo que não seja um instrumento de psicoterapia, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que só é escrita terapêutica se você está fazendo no processo terapêutico, com o psicólogo. E não, a escrita terapêutica ela pode fazer parte da nossa vida, né? Da nossa rotina. Então, a adolescente que está ali escrevendo seus segredos, ela está, né, de alguma maneira, usando a ferramenta da escrita para olhar para as suas emoções, né, para olhar para o teu mundo interno, e isso é terapêutico, né? Por quê? Quando a gente escreve, a gente organiza os nossos pensamentos e também as nossas emoções, né? Então, muitas vezes, não sei se vocês já sentiram isso, mas muitas vezes a gente tá ali com aquela confusão, com aquele monte de pensamentos, né? Quando a gente tá ansioso, então vem aquela chuva, enxurrada de pensamento. E aí, quando a gente começa a escrever, é como se a gente fosse dando cor, forma, tamanho, né? Organizando aquela bagunça que vive ali dentro de nós. E muitas vezes com a nossa emoção isso também acontece, né? Porque a gente passa, a Natália até comentou aqui agora, organiza e traz clareza, né? Exatamente, muitas vezes a gente tem a clareza de reconhecer o que a gente está sentindo, porque muitas vezes a gente sente e não sabe exatamente o que, que eu estou sentindo, por que estou sentindo isso, de onde veio isso, né? Então, quando a gente escreve, ela traz um aspecto terapêutico nesse sentido, de organizar, de acolher, né? Então, toda vez que a gente escreve, de alguma maneira a gente acessa, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e isso muitas vezes ajuda, né, no processo terapêutico, né, Romilda? Depois você conta aqui pra gente, para mim, por exemplo, na clínica, muitas vezes, no processo terapêutico, a gente usa muito a fala, né? A fala está ali durante a sessão de terapia, através da fala, a gente vai organizando. Mas tem um aspecto muito interessante. Quando a gente fala, a gente usa algumas regiões do nosso cérebro. E quando a gente escreve, a gente usa outras regiões. Então, é como se a gente acessasse aquela mesma informação por um viés diferente, né? Então, muitas vezes, quando a gente escreve, a gente acaba acessando coisas que pela fala a gente ainda não tinha acessado. Você já experimentou isso também, Romilda, nos seus atendimentos? Sim, sim. Inclusive, eu tinha uma paciente presencial, claro, online, tem um trabalho um pouco diferente. Eu comprei um caderno para ela, porque eu percebia que ela gostava de escrever, e canetinhas, canetas diferentes. Coloquei todo o arsenal ali bonitinho. Falei assim: quando você chegar, se você quiser usar esse caderno, ele é só seu. E se você quiser usar essas canetas, isso adulta, porque eu não trabalho com crianças, adulta, é tudo seu aqui para você usar aqui conosco. E ela chegava toda empolgada, pegava o caderno e começava a escrever e desenhava também. Falava assim: nossa, mas eu não havia observado tão Uhum. profundamente essa situação. Ou seja, ela mesma, ao colocar no papel e observar, ela já conseguia perceber outros fatores diferentes. Uhum. Então, a escrita, ela realmente nos ajuda a entender de outra forma,
a perceber um outro viés. E a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com a escrita, com os Uhum. registros de pensamentos, os registros de pensamento disfuncionais, o diário de humor, o inventário de ansiedade, ou seja, são várias e várias técnicas que nós utilizamos Uhum. com a escrita. E a escrita, ela traz transformações. Nossa, Romildo, e se você atende uma pessoa que não gosta de escrever, existe essa pessoa? Existe. Às vezes a pessoa ela não gosta muito de escrever, então quem escreve? Eu. E eu vou escrevendo as palavras-chave ali, rapidamente, e eu volto e falo, percebe na sua fala tal, tal? Aí eu puxo ali para a pessoa perceber o que ela falou, que às vezes falou tão rápido que sequer percebeu o que estava falando. Uhum. Muito bem. A Flávia, ela perguntou aqui como iniciar a escrita terapêutica. Eu sempre digo, Flávia, que tudo que a gente escreve diz algo sobre nós, tudo. Desde aquele bilhetinho que você faz para você mesma, para você lembrar de alguma coisa, aquela anotação rápida que você fez em algum momento para se lembrar em outro momento, aquele bilhetinho que a gente põe na geladeira para avisar alguém de alguma coisa, tudo, desde esses pequenos movimentos dentro da rotina que a gente faz, até um texto maior, diz algo sobre nós. O nosso jeito de escrever está muito ligado com a nossa personalidade. Então, Flávia, e para todo mundo que está assistindo e que quer começar, né, a escrever, a utilizar a escrita de maneira terapêutica, a gente precisa primeiro tirar esse conceito de que para escrever terapeuticamente tem que ser um texto gigante, tem que ser uma coisa específica. Às vezes, uma pequena anotação que a gente faz de como a gente se sente já é muito transformadora, né? Então, como a Romilda falou, na TCC a gente usa vários exercícios, né, de reconhecimento das emoções e dos pensamentos. Então, a gente tem uma atividade, por exemplo, onde a gente anota de forma objetiva as nossas emoções e os nossos pensamentos. E só o fato da gente reconhecer e deixar concreto no papel o que a gente pensa e sente pode trazer uma transformação ali que, sem fazer o exercício, você pode estar pensando, que bobagem, imagina, né? É só anotar o que eu senti. Mas quando a gente faz, a gente acaba descobrindo emoções que não estavam tão claras ou entrando em contato com pensamentos que na rotina do dia a dia são pensamentos automáticos que muitas vezes a gente não olha para eles, né? A gente continua fazendo o que tem que fazer, tá ali no piloto automático e aquela informação se perde e muitas vezes é uma informação rica. Então, tem vários exercícios, Flávia, que a gente pode fazer, mas a gente também precisa trazer para a gente que assim, tudo que a gente escreve diz algo sobre nós. Então, você pode, se você não tem ainda prática da escrita, você pode começar escrevendo um pouquinho, com um caderninho ali que você tenha. Uma frase por dia, por exemplo, né? Não precisa ser algo que você vai escrever um livro, né? Você pode começar ali aos poucos. Romilda, você quer contar um pouquinho de alguma das técnicas da TCC que você usa e que pode ser uma prática inicial, por exemplo, para quem quer começar a ter mais familiaridade com a escrita? Sim, podemos falar sobre o registro de pensamento que eu falei, que ele é um dos mais simples, eu diria, que é anotar a situação, o que foi que aconteceu, sei lá, vamos supor que eu cheguei agora do trabalho extremamente chateada com uma situação. Então, eu vou anotar essa situação. Nossa, hoje lá no meu trabalho, o meu chefe me chamou a atenção e foi muito ruim, porque ele falou assim, assim, assado, e eu não gostei. Então, é anotar a situação, o que foi que aconteceu?
E aí, se a pessoa quiser falar um pouquinho mais, ela coloca na frente o que eu pensei. Eu pensei, a culpa não foi minha, eu estou sendo injustiçada, ele não deveria falar assim comigo. Então, coloca também os pensamentos. E o que eu senti? Raiva, tristeza, sensação de impotência, porque na hora eu não consegui falar nada. Então, vai falando sobre o que você está sentindo. Romilda, mas às vezes eu escrevo uma palavra errada, ou não tenho a letra tão bonita. Você está escrevendo para você mesmo, para poder externalizar o que você está sentindo. Porque quando você coloca para fora, nós paramos de ruminar, de ficar o tempo todo pensando naquilo e se martirizando no e se eu não tivesse feito isso? E se? Ou do tipo, nossa, eu não deveria. Então a culpa, ou o auto-julgamento, né? Por que eu fiz isso? Para Uhum. que eu fiz isso? Por que eu não enfrentei o meu chefe? Então, quando eu externalizo no papel, eu tiro um pouco essas sensações que ficam aqui dentro, e quanto mais eu penso, mais ênfase eu dou, mais vira bola de neve. E é por isso que muitas vezes pessoas que trazem a insônia inicial, que é aquelas que deitam e não conseguem dormir, nós vamos buscar e ela geralmente está aí nessa ruminação de como foi Uhum. o dia ou com a preocupação do dia seguinte. Eu falo, se é uma ruminação, escreva. Se é uma preocupação com o dia seguinte, também escreva o que você deseja fazer no dia seguinte e fale, já coloquei no papel para eu não esquecer e agora eu preciso e desejo descansar para que amanhã o meu dia seja produtivo. Uhum. Muito bom, né? Essa técnica de escrever antes de dormir, ela pode ajudar muito, né? E não só o escrever antes de dormir, mas ter um caderno de anotações, né? Do que você tem para fazer, das suas metas, das atividades que você tem em aberto, porque quando a gente traz para o mundo, né, aquilo que está aqui, a gente tem um alívio muito grande, porque enquanto aquela informação, vamos imaginar que você está pensando na conta de luz que você não pagou ainda, né? Na conta de luz que está em aberto. Enquanto você não escrever ou enquanto você não pagar a conta de luz, ela vai tomar um espaço no teu pensamento, né? Você vai ficar ali, a conta de luz, e aquilo vai voltando no teu pensamento e ocupando um espaço e uma energia muito grande. Então, assim, eu vou pagar a conta hoje? Vou. Se eu pagar, pronto, eu resolvi o problema. Mas não, eu não vou pagar a conta hoje. Eu preciso esperar para receber o dinheiro, por exemplo, para pagar. Anota no teu caderninho, né? No seu caderninho ali de coisas que você tem, porque a hora que você anotar, automaticamente o teu cérebro vai entender que aquilo está registrado e que ele não vai precisar ficar te lembrando o tempo todo, né? Porque senão a gente despende uma energia tão grande para coisas tão pequenas que aí falta energia para fazer o que tem que ser feito, né? Aí a gente se pega naqueles dias que a gente não sabe por quê, fala, nossa, mas hoje eu não fiz praticamente nada, mas eu tô tão cansada, porque assim, a gente não fez nada fisicamente, mas aqui, né, o tanto de informação, né, a gente fica exausta, né, Romilda? Exatamente. Às vezes eu escuto a pessoa falando assim: nossa, hoje eu estou muito preocupada porque eu tenho um milhão de coisas para fazer. Ou seja, até Uhum, a respiração da pessoa está ofegante porque ela está imaginando que ela tem um milhão de coisas para fazer. E uhum, aí eu vou e olho e falo assim: gente, mas só de pensar que ela tem um milhão de coisas para fazer, ela já fica cansada. E aí eu brinco e falo assim: vamos pegar papel e caneta, vamos escrever essa lista de um milhão de coisas que você tem para fazer. E aí nós começamos a anotar. Quando dá em 10 ou menos, ou um pouco mais, a pessoa fala assim: pronto,
são essas tarefas que eu tenho para fazer. Eu falo assim, sim, mas não deu 1 milhão. Você tem 10 tarefas para fazer. Vamos voltar aqui para essas 10. Como que nós podemos realizar cada tarefa dessa daqui? Como que nós podemos executá-la? Quando nós iremos executar? De que forma? Então, quando eu foco muito em um problema, eu fico sem conseguir enxergar mais nada. Eu não consigo perceber possíveis soluções. Eu falo Uhum. possíveis porque geralmente existe mais de uma resolução para uma mesma situação. Então, eu preciso ampliar, colocar no papel e perceber que, às vezes, o meu pensamento ele é exagerado, ele é intenso demais. E aí, quando eu percebo que não é 1 milhão, são 10, eu falo que o meu pensamento são 10 atividades que eu preciso fazer, ele desacelera. E eu falo assim, Uhum. nossa, são 10 coisas, são 10 atividades que eu preciso realizar. E quais são, ou qual é a primeira, por onde que eu preciso iniciar? Uhum. Qual é a atividade que pode aguardar, que pode esperar? Então, eu preciso ter essa calmaria de criar estratégias e enxergar a minha, os meus problemas, as minhas resoluções, para eu conseguir ampliar isso de forma mais assertiva. Uhum. Sim, porque o pensamento ansioso, muitas vezes ele vai potencializar as coisas, né? Então, de 10 atividades vai para eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, né? Então, potencializa, vai muito para aquele tudo ou nada, né? Para os Uhum. extremos, né? E a ideia da escrita é ajudar a trazer para o equilíbrio, né? Pro caminho do meio, né? Porque o caminho do meio é sempre ali o caminho que vai nos trazer equilíbrio, né? Nem tanto para um lado, nem para o outro, né? E a escrita, ela nos traz de volta, né? Eu costumo dizer sempre que a ansiedade, a gente está lá na frente, né? Como você disse, Romilda, está antecipando, né? Então, a escrita, ela nos tira lá do futuro e nos traz de volta para o momento presente. Então, quando a gente tem que sentar, pegar papel e caneta, respirar e colocar no papel, é como se a gente fizesse um retorno para o momento presente, né? E o momento presente é o único momento que a gente tem para o caminho do equilíbrio, né? Não está nem lá no passado e nem no futuro. E olha só, a escrita, ela pode ajudar tanto nessa questão da ansiedade, que muitas vezes ela pode ser uma ferramenta muito importante para quem está numa crise de ansiedade, para quem está começando ali, sabe, naquele momento onde a ansiedade está saindo lá do limite, né? Subindo, subindo, e aí, igual a gente falou no começo aqui da nossa live, a gente começa a perceber o nosso corpo trazendo ansiedade. A mão tá suando, o coração acelerou, o rosto começou a ficar mais quente, a gente está percebendo os sinais que o nosso corpo está dando de que a gente está entrando num momento ali de maior ansiedade. Nesse momento, se a gente pegar papel e caneta e começar a escrever, a gente vai ter uma liberação de energia através da escrita que pode ser muito importante para você reduzir a ansiedade. Porque o pico da ansiedade não dura para sempre, né? Uma crise de ansiedade, ela tem um pico, né? Que começa a subir, 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 chega lá em cima, mas ela não vai subir para sempre, né? Vai ter uma hora que esse pico vai começar a descer. Então, se você, quando está percebendo que está subindo, começar a escrever, é uma atividade que pode te ajudar a sair desse ciclo e não deixar que esse pico chegue lá em cima, né? É uma atividade que pode te ajudar a te trazer de volta para esse momento presente, para que você consiga alinhar um pouco mais esse equilíbrio, né? Então, inclusive um exercício para quem está aí passando por um momento de ansiedade maior, se começar a sentir os sinais,
pega papel e caneta e registra. Mas, Léa, eu vou escrever o quê? Escreve exatamente o que estiver passando no teu pensamento. Transforma o teu pensamento em palavras, né? Ai, mas eu não sei, tá certo, se tá bonito, não tem que estar certo, não tem que estar bonito, né? Eu não sei, tem vírgula, é ponto e vírgula, tem acento, nada disso importa, né? O importante é você traduzir o teu pensamento, deixar ele se transformar em palavras. Escreve exatamente do jeito que vier. Nossa, mas Leia, os pensamentos não tão legais, né? Às vezes a gente tem vergonha de escrever porque é algo constrangedor. Pensa que ninguém vai ver. Tu tá escrevendo para você. Depois do exercício, se você quiser rasgar, você rasga. Quiser queimar, você queima. Quiser guardar, guarda também, né? Ninguém precisa ter acesso àquilo. É um exercício de descarregar. Até para, às vezes, quando a gente escreve uma coisa, a gente fala, nossa, mas isso não faz sentido nenhum, né? E aí a gente percebe que aquilo que a gente está pensando, às vezes, nem é real, porque os pensamentos de ansiedade, né, Romilda, nem sempre são reais, né? Eu digo que a maior parte do sofrimento que a gente tem não são sofrimentos relacionados a fatos, mas a gente sofre aqui, ó, por um monte de coisa que nem vai acontecer, não é? Muito, muito. Muitas vezes eu falo que as nossas crises de ansiedade, elas iniciam nada mais, nada menos do que nos nossos pensamentos. Só de eu pensar assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, vai dar branco, eu vou esquecer, não vai dar certo. O que eu estou fazendo? Eu já estou sofrendo e o meu corpo não tem como separar mente e corpo. Eu já começo a ter uma respiração mais curta, mais ofegante. Eu começo a ter dificuldade em respirar. Meu coração começa a acelerar, bater mais forte. Só de eu imaginar nas catástrofes que pode acontecer. Uhum. Mas tem riscos. Eu fazer uma apresentação, como eu falei da palestra lá no início, tem riscos, sim. Tudo que nós fazemos existem riscos, mas nós precisamos mensurar, medir esses riscos e tentarmos nos antever, nos preparar para ele. Para isso que a ansiedade é benéfica. Romilda, tem como eu retirar todos os meus riscos? Não. Por exemplo, eu me preparei, de novo o exemplo da palestra. E, claro, eu chequei o tempo que eu vou falar, eu me preparei para falar naquele tempo. Eu usei o meu celular para gravar várias vezes eu fazendo a apresentação como treinamento. Eu verifiquei qual era o meu público, quantas pessoas estariam mais ou menos assistindo, mas eu cheguei lá para fazer a minha palestra e, sei lá, o projetor, o data show, a energia acabou. Isso estava ao meu alcance? Não. Eu tenho que ter um plano B. O que está ao meu alcance eu trabalho. Mas por mais que eu esteja preparada, não tem como eu retirar todos os riscos possíveis daquela situação. E Uhum. aí você falando do 8 ou 80, quando chega alguém e fala assim, Romilda, ou eu sou 8 ou eu sou 80. Eu brinco e falo assim, vamos tentar ser alguns desses 72 números que existem entre o 8 e o 80? Uhum. Porque às vezes nós acostumamos tanto a estar de um lado ou do outro, que eu brinco que entre o 8 e o 80 existem 72 números. Que tal nós termos o 30, o 50, o 40? Vamos tentar ser diferentes também. Uhum. E quantas possibilidades a gente perde nesses extremos, né? 72 possibilidades, né? Porque quando a gente fica muito rígida, né? A gente fecha portas, né? A gente deixa muitas vezes de ver as oportunidades que estão ali batendo na nossa porta, mas a porta está trancada, a gente nunca vai ver, né? Porque a gente está ali
preso no extremo, né? No extremo, muitas vezes, do medo que paralisa, né? Ou da ansiedade que nos amarra. E quantas vezes a gente, quando passa a ansiedade, né, a gente olha e fala, nossa, né? Mas nem era tudo isso, né? Ou se a gente olhar hoje para as coisas que já nos deixaram ansiosas, né? Lá atrás, hoje, talvez, esses problemas, nem a gente nem se preocupe em nada mais com eles, né? Eles já não fazem mais parte do nosso pensamento, né? E como a Neuza acabou de comentar, está muito ligado com as nossas crenças limitantes, né? Que nada mais são como uma lente, né? Que muitas vezes a gente usa para ver o mundo, né? Então, imaginem que esse óculos que eu estou usando aqui, imagine que a gente tem um óculos simbólico, né? Todos nós. E que a gente olhe o mundo através dessa lente. Só que nessa lente tem toda a nossa experiência de vida, né? As pessoas que já passaram e que já influenciaram a nossa vida. Nessa lente também tem as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que nos ensinaram. E muitas dessas crenças são potencializadoras, ou seja, nos ajudam a crescer, a enfrentar a vida, mas outras são limitantes, ou seja, são aquelas crenças que a gente tem como verdade, mas que na verdade são crenças que estão nos prendendo, que não nos deixam sair, não nos deixam ali sair da concha, né? Como se a gente fosse ficar ali e permanecer ali. E aí vem muito para mim a ideia da zona de conforto, né? Então eu quero ficar e não quero sair desse meu mundinho, né? Que num primeiro momento parece zona de conforto, mas não traz tanto conforto, porque traz sofrimento. Então, se a gente está tendo sintomas de ansiedade, é porque não está tão confortável, né? E aí, exatamente o que a Natália comentou agora, né? É verdade, Nath. É uma grande ilusão, é um conforto que é uma ilusão, né? A gente tem medo de dar passos para sair dali, enfrentar o que a gente não conhece, né? Para enfrentar o desconhecido, dar aquele frio na barriga, mas a gente só vai chegar onde a gente quer se a gente caminhar, né? Se a gente se movimentar para sair dessa zona de conforto, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar em tal lugar, quero conquistar tal coisa, né? E tem uma frase que eu sempre gosto e eu uso muitas vezes na clínica com os meus clientes, que é você realmente quer o que você deseja? Né? Ou é só um desejo? Ou você realmente quer aquilo que você deseja? Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo bobo para pensar. Ah, eu quero barriga tanquinho. Você realmente quer a barriga tanquinho? Você realmente quer fazer reeducação alimentar? Você realmente quer fazer terapia para entender tua relação com a comida? Você realmente quer fazer exercício físico, né, todo dia, regularmente? Então você realmente quer o processo, né, ou você quer só a conquista, né? Porque quando a gente quer só a conquista, ela vai ser só um desejo, vai continuar sendo um desejo, né? Então a gente só consegue o que a gente quer se a gente se movimenta, se a gente sai da zona de conforto, né? O que você acha, Romilda? Totalmente eu concordo. Às vezes nós desejamos algo, mas não estamos preparados para passar por todo o processo. E muitas vezes o processo é longo e doloroso. Como você deu um exemplo aí, atingir um corpo que às vezes idealizamos demanda meses de muita autodisciplina. Não é fácil. E não, muitas vezes as pessoas desistem só de perceber que o processo é longo e difícil. Aí, só voltando um pouquinho, assim, as pessoas falam assim, Romilda, eu não consigo, às vezes, lidar com a escrita. Eu agora entendi que a escrita terapêutica é importante, e é sim libertadora, muito importante, mas eu não consigo ainda. Existem outras formas de eu conseguir reduzir a minha ansiedade? Existe.
Uma boa música, aquela música que você gosta, que te relaxe. Não dá para eu estar ansiosa e escutar um rock metálico aí, porque senão eu vou ficar mais ansiosa. Mas uma música que me traz calmaria, ou um, um som que você gosta. Tem pessoas que falam assim: ah, eu adoro o som da cachoeira. Coloca aí, busca no YouTube, som da cachoeira, e coloca o celular virado e fica escutando. Ah, tem um filme que me acalma, esse filme. Respiração diafragmática. Só de parar, inspirar o ar pelo nariz, bem devagar, e soltar bem devagar pela boca, repetidamente, umas 8 a 10 vezes, eu já desacelero. Outra coisa é pensar o que eu estou pensando. O que será que eu estou pensando? Então, será que realmente isso é verdade? Eu gosto de falar que a mente mente. Eu gosto muito desse trocadilho. Às vezes nós temos que questionar a nossa mente. Será que ela está tendo pensamentos reais? Ou esses pensamentos não são verdade se eu estou sofrendo desnecessariamente? Então, são alguns pontos para nós pensarmos sobre. Uhum. Sim, com certeza. O nosso tempo está acabando. Daqui a alguns minutinhos vai acabar encerrando aqui a live. Acabou passando bem rápido, né, Romilda? Quem sabe a gente não marca uma outra conversa para continuar, porque acabou passando muito rápido. Mas eu concordo, né, que muitas vezes a gente precisa fazer esse olhar para dentro e nos questionar, né? Eu sempre brinco, né, com aquele ditado popular que dizem por aí que falar sozinho é coisa de louco, né? Eu digo que falar sozinho é uma das competências das pessoas mais saudáveis, né? Porque a gente nos questionar, olhar para dentro, conversar com a gente, peraí, né? Faz sentido isso? Né? E a escrita muitas vezes nos traz esse chacoalhão, porque às vezes a gente está pensando numa coisa e com medo daquilo, aí a hora que a gente escreve, olha no papel e lê, fala qual é o sentido disso, né? Não faz sentido. Então, o nosso pensamento muitas vezes ele é distorcido. Vamos lembrar do nosso óculos, né? Das nossas crenças. Então, vamos falar com a gente mesma, né? Se isso for ser maluca, vamos ser maluca, né? E tá tudo bem, né? Vamos conversar com o espelho, olhar para dentro, porque de fato as respostas vivem dentro de nós, né? E isso é algo que realmente a gente precisa tomar consciência, né, de que não é o outro que vai trazer a resposta para a gente, não é o psicólogo, né, é a gente, né, o psicólogo é só um condutor, né, que nos ajuda a chegar lá, mas a resposta já vive em todo mundo, em todas vocês que estão aqui. Eu quero dizer para quem assistiu aqui hoje e quiser se aventurar um pouquinho mais nessa questão da escrita terapêutica, eu tenho um e-book que tem vários exercícios de escrita terapêutica que se chama Diário da Autoestima. Se você quiser receber, ele é gratuito, é só você me mandar um direct que eu digo para vocês como fazer para baixar, tá bom? Mas pode ajudar quem quiser iniciar aí algumas atividades e práticas aí com a escrita. Vou deixar agora a Romilda falar um pouquinho para se despedir, mas já aproveito para te agradecer, Romilda, a tua disponibilidade em estar aqui, conversar com a gente. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua abertura. Adorei. Gratidão a todo mundo que nos acompanhou, que esteve aqui com a gente nessa noite. E, enfim, Romilda, suas palavras aqui antes da gente finalizar. Agradeço pelo convite. Foi muito bom compartilhar com você esse momento. Espero que seja o primeiro de tantos outros. E agradeço a todos vocês que estiveram conosco aí. Também foi muito bom. No meu Insta tem mais dicas sobre como lidar, né, com a ansiedade, desde a respiração diafragmática, a técnica do acalme-se, enfim. Tem vídeos, tem técnicas que vão poder ajudar vocês, caso deseje
conhecer mais a respeito